Silêncio na noite, o vento dança por trilhas desertas, a sombra avança com mãos enrugadas e um punhado a lançar areia nos olhos, memórias a apagar. Ecoa no ar, seu riso vagar, guardando segredos que o tempo não vai revelar. Você já ouviu falar das lanternas fantasmas? A gente vai mergulhar a fundo nessa lenda japonesa hoje. É uma lenda fascinante, com certeza. Cheia de mistério. Luzes que vagam no escuro, atraindo as pessoas. Requiem pro perigo, dizem. Que arrepia, né? Mas a gente vai descobrir se é só lenda ou se tem algo mais por trás. Podemos explorar as origens, os relatos, tentar entender o que as pessoas vivenciaram. Exatamente. E quem sabe a gente descobre se você aí teria coragem de seguir essas luzes ou não. Bem, para começar, a lenda tem raízes profundas no folclore japonês, principalmente em Kyoto e Yamagata. Ah, essas regiões, né? Conhecidas pelas histórias de fantasmas. Sim. E o interessante é que essa ligação com o sobrenatural vem lá do período Edo, um período de muitas mudanças no Japão. É, faz sentido. Uma época de transformação, Isso mesmo. incertezas, e aí as histórias de fantasmas florescem. Exatamente. E nesse contexto, as lanternas fantasmas surgem como um símbolo do medo do desconhecido. E me parece que essa crença em espíritos inquietos, os jureis, é bem forte na cultura japonesa, né? Sim, muito forte. Eles acreditam que esses espíritos, que não descansam em paz, podem se manifestar de várias formas, inclusive com essas luzes misteriosas. É como se as lanternas fantasmas fossem uma ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos, né? Isso mesmo. E os locais onde elas aparecem geralmente são marcados por tragédias do passado. Campos de batalha, cemitérios, lugares com uma energia pesada, sabe? Nossa, já consigo sentir os arrepios. Mas como é que essas aparições são descritas? O que as pessoas que viram as lanternas contam? Olha, os relatos são de arrepiar. Imagina só. Uma noite escura, com chuva ou neblina densa. E, de repente, uma luz fraca surge no horizonte. Amarelada, azulada? Sim. E ela flutua no ar como se estivesse sendo carregada por alguém ou algo. Que medo. E o que acontece se alguém tenta chegar perto? Aí que a coisa fica ainda mais sinistra. Dizem que as luzes se movem como se estivessem cientes da presença humana. Guiando as pessoas. Guiando, mas para lugares perigosos, como pântanos, precipícios. É como se as luzes estivessem traindo as pessoas para a morte. Exatamente. E quem consegue se aproximar da luz descreve uma sensação de frio intenso, uma presença maligna. Como se estivessem sendo tocados por algo sobrenatural. Isso mesmo. E alguns até sentem mãos invisíveis, tentando puxá-los para a escuridão. Que horror. Mas é que não tem uma explicação mais racional para isso? Um fenômeno natural. Tem gente que tenta explicar as lanternas fantasmas como fogo-fato, sabe? Sei, aqueles gases que se inflamam em áreas pantanosas. Mas essa explicação não convence todo mundo, principalmente quando a gente considera os relatos de intencionalidade, de mau presságio. A ciência pode até tentar explicar as luzes, mas e a sensação de medo, de presença maligna? Fica difícil negar que tem algo de misterioso, de inexplicável nessas histórias. Realmente. E o que mais me intriga nessas histórias é o que acontece com as pessoas que somem depois de seguir as luzes. É como se elas entrassem num tipo de... Vórtice. algo assim, como se fossem sugadas para fora da realidade. Mas como que isso acontece? Tipo, elas só somem do nada. Alguns relatos falam de um frio repentino, um vento forte. E aquela sensação de estar sendo observado? Sim, sim. E aí, de repente, a pessoa não tá mais lá. Nossa, que sinistro. Mas você vê, então, tem ninguém que volta. Tipo, que consegue escapar. Tem alguns casos de pessoas que reaparecem dias depois. Mas como? Elas são encontradas vagando, confusas, desorientadas. Traumatizadas, eu imagino. Com certeza. Sim. E o pior é que muitas não conseguem se lembrar do que aconteceu. É como se tivessem apagado aquele período da memória. Exatamente. Só flashes, fragmentos de imagens. Pesadelos, né? Pesadelos. E alguns até relatam ter visto figuras nas chamas da lanterna. Rostos, vultos. Nossa, que agonia! Mas e a ciência? O que diz sobre isso? Olha, é difícil explicar. A gente sabe que o medo, o pânico podem distorcer a percepção, criar alucinações. Só pode dizer que tudo isso é só fruto da imaginação. Pode ser. É. Mas, por outro lado, a gente tem que considerar a possibilidade de que realmente existe algo sobrenatural acontecendo. Algo que a gente não consegue explicar. Exatamente. E aí entra a questão da fé, da crença. E você mencionou que em algumas comunidades as pessoas fazem oferendas para as lanternas fantasmas, né? Sim, é uma tradição. Elas deixam velas, incensos, comida. Pra quê?
para se protegerem. É como se estivessem pedindo proteção, tentando apaziguar os espíritos. Uma forma de respeito, né? Isso, e talvez, quem sabe, uma forma de controlar o medo. Mas mesmo com as oferendas, o medo ainda persiste, né? Ah, sim. As pessoas sabem que as lanternas são perigosas, que não se deve segui-las. É um mistério que a gente admira de longe. É, melhor prevenir do que remediar, né? E chegamos então à parte final da nossa imersão no mundo das lanternas fantasmas. Exploramos as origens, os relatos arrepiantes, a relação com a cultura japonesa. Mas, para fechar com chave de ouro, o que a gente pode aprender com essa lenda? Essa é a pergunta de ouro, né? Eu acho que, no fundo, a lenda nos ensina sobre a importância do respeito. Respeito pelos que já se foram, pelo mundo espiritual, pelas tradições. É como se as lanternas fantasmas fossem um lembrete da nossa conexão com o passado, com a história, com aqueles que vieram antes de nós. Exatamente. E a lenda também nos faz pensar sobre a nossa própria mortalidade, sobre a fragilidade da vida. Afinal, quem garante que não seremos nós os próximos a sermos seduzidos pelas luzes? É um convite à reflexão, né? A gente tende a achar que somos donos do nosso destino, mas as lanternas fantasmas nos mostram que às vezes o destino tem outros planos. E que nem tudo está sob o nosso controle. Elas nos lembram da força da natureza, do desconhecido, do mistério que sempre vai nos cercar. E por falar em mistério, a gente não pode negar o fascínio que as lanternas fantasmas exercem sobre nós, né? Mesmo com medo, a gente quer saber mais, quer entender o que tem por trás das luzes. É a busca pelo conhecimento, pela verdade, que move a humanidade, né? A gente sempre vai se sentir atraído pelo que não consegue explicar. E talvez seja essa a grande lição das lanternas fantasmas. Elas nos mostram que a vida é cheia de mistérios, de perguntas sem resposta. Mas, em vez de ter medo do desconhecido, a gente pode abraçar a curiosidade, a busca por respostas, a vontade de aprender. E lembrar que a gente não está sozinho nessa jornada. As lanternas fantasmas, mesmo que assustadoras, são parte da nossa cultura, da nossa história, da nossa identidade. E elas nos conectam com algo maior do que nós mesmos. É isso aí. A gente mergulhou fundo no mundo das lanternas fantasmas, explorou seus mistérios, sentiu os arrepios. Mas, no final, o que fica é a vontade de aprender mais, de continuar explorando o folclore japonês e todas as suas histórias fascinantes. E de manter acesa a chama da curiosidade, sempre buscando respostas para as perguntas que nos movem. É isso que a gente faz aqui no Deep Dive. A gente se aprofunda nos mistérios, nas lendas, nas histórias que nos conectam com a nossa humanidade. E esperamos que você aí do outro lado tenha curtido a viagem. A gente se despede por aqui, mas fica o convite para continuar explorando o mundo com a gente. Tem muita história para contar, muito mistério para desvendar. Fica ligado que a gente volta em breve com mais um Deep Dive. Até a próxima. 月の光が照らす影が立ち上がる思い足音悪夢が消える Na sua silêncio, esta vila do além Onde o vento sussurra segredos que ninguém tem Solta o brilho da lua, uma sombra se ergue E o pasto arrastado, pesadelos se perdem Mono no hiro ga kagayaku akari no naka de Maigo no you na sonzai ga chikazuku Ao hiroi hada kara apolo me Nani mo mienai kiri no naga o aruite iku これ関物 a lanterna a brilhar Mas o serpentido, alguém espreita Pele pálida, olhos vazios Caminha pela névoa levando sentidos Zumbi no mura